Você foi programado para a saúde? Ou para a doença? No vídeo de hoje, para a gente poder responder essa pergunta, antes você precisa entender o que são essas programações, como elas acontecem, da onde elas vêm e como elas nos impactam. Então nós temos pelo menos 3 tipos de programações, né? Pelo menos. A programação biográfica, a programação transgeracional e a programação biológica. E nós vamos trazer aqui o que são cada uma delas. Importante, a programação biográfica, a programação da nossa história. E ela tem início aonde? Na nossa concepção. No momento da concepção, quando nós somos concebidos, a nossa história biográfica começa. E por que nós estamos voltando lá de trás? Porque ali muitas programações acontecem, porque tudo que a nossa mãe sente, tá? Isso passa para nós enquanto nós estamos na barriga dela. Todas as experiências que ela tem, as trocas, né? Tudo o que ela passa e percebe fica registrado também pra gente como uma programação. E aí nós saindo da barriga da mãe, o que vai acontecer? Nós vamos ter os aprendizados do ambiente. Então, se nós vivemos em um ambiente que nos estimula a certos tipos de comportamentos, nós vamos acreditar que esses comportamentos são ideais. Se nós somos criados em um outro tipo de ambiente com outros comportamentos, esses outros comportamentos também serão os ideais. Então, tudo depende de onde nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos. Uma coisa importante desse registro, né, dessas programações é exatamente o princípio do prazer. Como que funciona isso, né? Tudo aquilo que me gera dor, eu vejo como perigoso e me afasto, não quero repetir, porque aquilo me causou dor. E tudo aquilo que me dá prazer, eu quero fazer mais vezes, porque se me gera prazer é porque teoricamente funcionou. E aí eu vou perpetuar esta programação. E nós vamos entrar agora numa outra programação. E aí nós temos a nossa programação transgeracional. Que nome bonito, né? O transgeracional também são as histórias, mas ao invés de serem as nossas histórias, são as histórias da nossa família, as histórias daquelas pessoas que viveram antes de nós, né? E como que essa programação se dá? Tudo que aconteceu com os nossos familiares, né, que os colocou em risco, que os colocou em perigo, ou que, pelo contrário, os fez prosperar e se desenvolver e passar a vida adiante, tudo isso fica registrado como uma programação daquilo que se deve ou não fazer. Então, por exemplo, vamos supor que a sua bisavó tenha perdido seu bisavô por causa de uma doença grave, né? E aquilo gerou uma grande tristeza. Isso vai ficar registrado na memória desse clã familiar e vai gerar uma programação, né? Ficar doente é risco de vida. Por quê? Porque ela perdeu uma pessoa que ela amava. Então pode ser que você hoje seja uma pessoa que, mesmo sem entender porquê, sinta muito medo de ficar doente. Nada tá acontecendo, mas você tá sempre se preocupando. Ai, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Ai, será que eu vou ficar doente? Ai, deixa eu fazer um exame, deixa eu ver se tá tudo bem, né? Porque você não tem consciência, mas existe uma programação transgeracional registrada aí. E nós temos também a programação biológica, que nós já falamos. E aqui é importante nós entrarmos na classificação dos animais. Nós somos mamíferos. E assim como mamíferos, nós temos uma programação arcaica de milhões de anos, tá? Isso vai fazer com que várias coisas que mudam no nosso corpo, nem sempre, apesar de olharmos como doenças, elas são doenças. Elas são adaptações para a nossa sobrevivência. Vamos pegar um exemplo aí bem antigo e bem animal. Vamos falar da urina, tá? A urina na natureza, ela serve para demarcar o território, dar limites no território. Então, o animal, ele pega todo o seu cerco, faz ali o xixi para falar, daqui você não passa, ok? Ou se alguém for entrar aqui, sabe que aqui tem um dono, um território. Porém, isso é um programa lá arcaico. A gente vem para o nosso mundo de hoje. A gente não sai por aí fazendo xixi, né? Não sai fazendo xixi, mas muitas vezes tem dificuldade em colocar limites. Tem dificuldade de dizer um não,
Falar basta, chega, isto eu não quero. Isso é como nós seres humanos, demarcamos o território. Como que a gente faz isso? A gente faz isso se posicionando, se expressando. E muitas vezes tem até um dar limites dentro do mundo humano, que é o fechar a porta. E se alguém vai lá e não bate na porta e entra diretamente, está invadindo o nosso território, né? E muitas vezes, o que a gente gostaria? Que tivessem batido antes. Mas se a pessoa abre sem bater e a gente não fala, não gostei, bata na porta antes, tem dificuldade para dizer isso, isso pode impactar, tá? Por exemplo, no sistema urinário. Então, a pessoa que tem uma dificuldade em dar limites, ela vai ter uma propensão maior em desenvolver, por exemplo, uma infecção urinária. E aí, o que a gente fala, né, sobre essa questão do sintoma? A infecção urinária, ela tá contando sobre algo que está sendo vivenciado, falando sobre uma dificuldade de se posicionar, de dar limites, né, de uma forma, com uma resposta que é muito biológica, porém, que conta uma história que é muito humana ali. E se eu calo o sintoma, ou seja, se eu olho para aquilo como, nossa, meu Deus, eu tô com infecção urinária, preciso correr pro médico, preciso tomar antibiótico, preciso fazer alguma coisa para me livrar, eu tô dizendo pro meu corpo que eu não sei ouvir o que ele tá tentando me dizer. Então aqui a gente vai fazer algumas perguntas para você. Quando um sintoma aparece para você, né, ou você sente que tá ficando doente, você vê isso como algo negativo, algo que você precisa se livrar, ou você vê isso como uma oportunidade de reavaliar a sua vida, porque ali tem uma mensagem de que tem alguma coisa que não tá legal? Você vê que o seu corpo ele está a seu favor ou ele pode jogar contra você? Você percebe o sintoma como uma construção de uma história que você está vivenciando ou uma fatalidade, algo que aconteceu com você por acaso do nada? E aí? O que você percebe dessas respostas que você deu? Te trouxe clareza? Será que você foi programada para a saúde ou para a doença? Se ficou alguma dúvida, você ainda não sabe qual é essa sua programação, deixa aqui nos comentários que a gente te ajuda a encontrar esse caminho. Gratidão E até o próximo vídeo. Até o próximo.